dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Estamos aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto episódio do podcast 360. E hoje a gente tem um papo muito especial com a Laís Santiago, onde a gente vai falar sobre o uso estratégico do LinkedIn. E a gente vai focar nos profissionais de saúde e segurança, ou segurança-saúde, apesar de que eu acho que a segurança vem primeiro. E o mais curioso é que a Laís já trabalhou na área de saúde e segurança, né? E eu acho que é interessante, hoje ela trabalha, eu vou deixar ela se apresentar depois, mas ela não trabalha mais diretamente na área de segurança, mas está aqui para ajudar os profissionais de segurança e saúde se colocarem melhor no LinkedIn, porque realmente é uma ferramenta espetacular, né? E pra gente começar, eu já comecei com a história do Né? Isso é um vício que até o último do episódio do podcast eu quero acabar, né? E pra gente começar esse quarto episódio, eu queria agradecer os nossos parceiros de todos os dias, né? Que são eles, o pessoal da Instruterm, né? O pessoal da Faster Equipamentos. O que mais? A gente tem o blog Victor Costa, esse blog é muito bom, eu indico, né? A gente tem o Centro de Capacitação Profissional Prevenir, esse também é muito bom, NR, Híbrida e EAD é com eles. A Associação de Engenharia... Calma, não corre não, volta lá, pô. A Associação de Engenharia, né, de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, a AEST-RJ. Vamos lá. A RS Data, mais quem? A OnSafety, o pessoal do Consulta CA, o pessoal da Biságio Engenharia, o pessoal do Ciclope by Airplan e a Uniscientific. Tem mais um, não tem? E a ID Safety. Eu acho que agora acabou, né? E não, ó. Quem falou que acabou? Tem o pessoal da Cadesh. Então essa galera toda aí tá comigo sempre nos meus projetos. Eu não podia deixar de agradecer. Então, Laís, né, vamos falar de LinkedIn, mas eu queria que você começasse se apresentando, né, falando um pouco do que você já passou pela segurança, rapidamente, que o foco aqui é outro. Sim. Né? E falasse o que hoje você está fazendo, como é que você está trabalhando e o que você tem para falar hoje sobre LinkedIn. Isso aí. Então, assim, primeiro eu queria agradecer, né, essa oportunidade que você como convidada, a gente conversar a respeito, né? Meu nome é Laís Santiago, sou orientadora de carreira, consultora de LinkedIn também, né? Então, ajudo hoje as pessoas a se posicionarem, né? Então, eu trabalho o LinkedIn das pessoas justamente para poder trazer autoridade para que elas possam alcançar o objetivo profissional delas hoje na área, seja na carreira ou seja no negócio, né? Dentro da orientação de carreira, eu ajudo no planejamento de carreira através de 3 pilares: autoconhecimento, informações dentro do mercado de trabalho, que eu faço com que o profissional busque essas informações, né? Faço as pesquisas necessárias para ter uma tomada de decisão e posteriormente criar um planejamento junto com essa pessoa. E depois, se ela quiser, a gente pode seguir também, inclusive, para o LinkedIn, né? Então, eu quis trabalhar com o LinkedIn também, justamente para poder amarrar um trabalho ao outro, né? A minha primeira formação foi em segurança do trabalho, né? Me formei, eu tinha 18 anos. Tive uma oportunidade de trabalhar numa multinacional. Fiquei um tempo, depois trabalhei como terceirizada também, né? Caí na construção civil pesada, né? Então, assim, aprendi muito lá. Eu falo que quem não aprende as coisas na construção civil provavelmente não vai aprender em outro setor. Você aprende de tudo, né? Literalmente. Então, foi muito legal essa jornada, foi importante, né? Depois, eu vi que não estava dando mais para mim, eu comecei a mudar um pouco minha visão em relação ao mercado, a procurar fazer outras coisas, né? E aí eu fui cair no ramo da beleza, fiquei de frente numa questão de salão de beleza, algumas coisas que me convidaram para trabalhar. E ali eu vi que poderia ser interessante trabalhar na área da administração. E estudando administração é que eu fui cair em orientação de carreira através do estudo do RH. Né? E aí depois, com o tempo, até mesmo na administração, estudando essa graduação, eu descobri o LinkedIn numa das lives da faculdade que eu estudava.
E aí eu vi que aquilo poderia ser interessante para mim conseguir estágio. Porque quando eu cheguei no LinkedIn, a intenção nem era ser consultora nem estrategista de LinkedIn. A intenção primeiro era ser uma mera ali estudante, conseguir um estágio dentro da área de RH. E esse propósito foi mudando, eu fui descobrindo que dava para trabalhar com aquilo, enfim. E aí as coisas foram andando até eu chegar no posicionamento que eu tenho hoje. Maravilha, Laís. E por que eu pensei e convidei a Laís? A gente já tinha se conhecido na época da segurança do trabalho dela. E a gente já tinha conversado quando ela fez a transição, né, em relação à questão de estar de posicionamento de carreira. E quando eu montei o podcast, eu lembrei dela, até porque aquilo que ela falou, um dos pilares dela que ela trabalha é a questão do autoconhecimento. Né? E que por coincidência, eu tenho a mentoria SST 360, que a primeira aula é sobre autoconhecimento. Então, que inclusive ela está gratuita dentro do nosso aplicativo SST 360. A gente liberou a primeira aula da mentoria SST 360. Inclusive, depois eu vou passar para ela fazer umas correções nessa aula. Mas as perspectivas são diferentes, né? São, assim, em relação... o que eu compartilho, né? Eu não estudei sobre carreira. O que eu compartilho são experiências que eu vivi, que eu vi, enxerguei, e que foi o que me fez construir e que nós estamos aqui, que é a visão 360 da segurança do trabalho, né? E se você, por um acaso, vai ouvir muito isso de visão 360 da segurança, eu sugiro você aí no primeiro episódio nosso, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você entender o que eu estou falando. A gente não vai ficar se repetindo nem explicando aqui o que é visão 360, mas todo o trabalho que a Laís faz, que eu acho que é importante, você que está meio perdido na profissão, não sabe para onde quer, tá insatisfeito em alguma coisa, quer mudar drasticamente, muitas das vezes você realmente não consegue fazer isso sozinho. As pessoas às vezes costumam reclamar muito e continuam insistindo nos mesmos erros. Eu vejo muita gente reclamando da questão ter a primeira oportunidade na área de segurança do trabalho. Mas ninguém me dá oportunidade, E alguma coisa a pessoa está fazendo de errado, né? Então, tem uma frase que dizem que é de Albert Einstein, né? Porque eu não ouvi ele falar. Então, o pessoal fala, a gente acredita. Que é loucura esperar loucura esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se realmente você não está satisfeito com alguma coisa, você tem que fazer outra coisa, certo? Então eu queria que você falasse um pouco. Você já falou como é que você chegou ao LinkedIn, como é que você se tornou especialista e ajudar as pessoas no LinkedIn, mas eu queria entender hoje no mercado, Laís, o que é o LinkedIn para um profissional? Eu posso dizer que é a base, né? Eu gosto muito de dizer, por exemplo, quando se trata de negócios, você está deixando dinheiro na mesa. Quando se trata da questão de carreira, é uma ferramenta fundamental para você se manter atualizado em relação ao que o seu nicho hoje faz, o seu segmento faz, né? Então, te ajuda. Hoje você está no LinkedIn, você vai ajudar a ter justamente essa visão que você traz, que é importante para eles, da visão 360, né? Então, assim, se vocês são técnicos de segurança, engenheiro de segurança, SESMIT de uma maneira em geral e outros segmentos que tem, é importante estar lá, né? Primeiro que você vai estar junto com seus pares, né? Você vai entender melhor o que as pessoas estão estudando, né? Os assuntos que estão em alta. A gente tem, inclusive, até o LinkedIn Notícia que você pode estar acompanhando dentro do LinkedIn, justamente para você entender melhor como está funcionando, né? Você poder entrar nos perfis e entender melhor as pós-graduações, o que as pessoas estão fazendo, como elas estão se comunicando, como elas estão escrevendo, né? Eles trazem uma visão atualizada de mercado. Né? Hoje você está no LinkedIn, muitas das vezes você não precisa nem ler outras coisas em outros sites, muitas das vezes, porque se você tiver uma rede estratégica, né, aquela rede te recarrega de informações a todo momento. Né? E informações que muitas das vezes a gente também não precisa ter tanta preocupação em relação a ser verídica ou não. Porque geralmente são pessoas que sabem o que estão falando. Né? Então tem muito essa questão de ser uma rede muito forte na autenticidade, mas também na questão de ser verídico o que está sendo passado ali. Né? Muito importante isso. Não, maravilha. E aproveitando, e sem querer
fazer desse podcast merchan o tempo todo, eu acabei, estava até conversando com a Laís há pouco tempo, que eu acabei de iniciar uma newsletter no LinkedIn, né, que é a SST 360 Insight, né, tem até nome a nossa newsletter. E eu comecei a publicar 2 semanas atrás, e toda semana eu vou escrever um artigo. Então, o primeiro artigo foi sobre a visão 360, e o artigo que eu coloquei ontem terça, né? Ontem, foi uma analogia dos 12 trabalhos de Hércules dentro da segurança do trabalho, né? Então, eu fiz uma analogia ali. Eu, né, e meu estagiário de marketing, o ChatGPT, escrevemos juntos a 4 mãos. Você e muita gente. Uma analogia em relação às perspectivas de saúde e segurança da carreira do profissional e os 12 trabalhos de Hércules. Ficou, no mínimo, curioso. Então, eu acho que vale a pena você usar as newsletters, os artigos, né? Diferente do Instagram, você tem, como a Laís comentou, você tem ali uma autoridade maior, uma questão de fonte confiável, né? Então, se você tem conteúdo sólido e concreto no LinkedIn, você pode ganhar mais confiança. Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Não, você tá certíssimo. Você pode ter mais confiança do que um post no LinkedIn. Além de que é muito mais fácil você se distrair mais no Instagram do que o LinkedIn. LinkedIn é mais focado. É mais focado, porque muitas das vezes, eu vou ver alguma coisa de segurança. Aí tu tá no Instagram lá rodando. Quando tu vê, tu tá numa coisa completamente aleatória, que não tem nada a ver com o teu propósito, com o teu foco. No LinkedIn, não. É mais difícil você desviar o foco, certo? Exato. Maravilha. Mas eu queria que você falasse, já que a gente está falando da importância do LinkedIn, eu queria que você falasse um pouco da questão de números, estatística, né, para a galera entender que isso não é coisa da cabeça da Laís e nem é coisa da cabeça do Vitor. Tudo que a gente vai trazer aqui é muito mais do que a percepção da Laís e a percepção do Vitor. Sim. Então, hoje as métricas que a gente tem, né, já tem um ano mais ou menos aí que teve uma atualização em relação a métricas, né? Antigamente a gente fazia os conteúdos e tudo mais, a gente não conseguia acompanhar, entender melhor o número de impressões, quem estava vendo, quantidade de pessoas que estava vendo, como estava funcionando, né? Cerca mais ou menos de um ano a gente já conseguiu ter isso, inclusive hoje quando você abre tem até gráficos que a gente consegue acompanhar o número de impressões, seguidores que a gente teve naquela semana, né? Geralmente quarta-feira, por volta da parte da tarde, assim, todo o perfil é atualizado em relação às suas métricas, né? Então, assim, a galera que já tem pode estar entrando mais ou menos nesse horário ou na quinta-feira para poder entender melhor ali a atualização do que aconteceu durante a sua semana no perfil, né? Então, é uma coisa importante, né? Esses dias até eu fiz uma postagem muito voltada para isso, porque às vezes a gente entra nas redes sociais de uma forma muito automática, a gente não olha ela de uma forma estratégica. E o LinkedIn, a gente precisa ter esse olhar diferenciado lá dentro, né? Em relação a seguidores também, as conexões que você fez, hoje você consegue ter essa métrica também, né? Então você entra, você vê, o número de impressões é quantas vezes o seu conteúdo apareceu no feed para alguém, né? Então você tem clareza do que é uma impressão hoje dentro do LinkedIn, né? Vídeos, antigamente não podia ter vídeo. Um tempo atrás, uns anos atrás, eu acho cerca de mais ou menos uns 5 anos, podia ter vídeo, mas aí não engajou muito, não aconteceu o que o pessoal do LinkedIn gostaria que acontecesse. E agora tem cerca de uns 3 a 6 meses voltou novamente aí vídeos, né? E aí eu queria deixar até uma dica pro pessoal também, né? Não pega aquele vídeo que você tem no Instagram e replica no LinkedIn, porque são estratégias e formas de vocês serem vistos diferentes. Então, se você tiver que fazer, faça um vídeo o mais natural possível, tá? Quanto mais, assim, papagaiada tiver no vídeo, menos vai engajar lá, menos as pessoas vão prestar atenção. Por quê? Né? Porque como toda rede social tem, o LinkedIn também tem aquela parte tóxica, como toda rede social tem. Então, qual é a parte tóxica, por exemplo? Aquela visão, muitas das vezes, quando a gente entra, de olhar e falar assim, caramba, tá tudo muito perfeito, todo mundo tá muito bem, né? Tá todo mundo muito bem nas suas carreiras, né? Dá aquela sensação que você ali é o patinho feio da situação, né? Só que não é bem assim que funciona. Então, quando a gente faz vídeo hoje, mais real possível, né? Mais próximo possível de quem tá vendo o vídeo, melhor ele vai engajar, né? Então, são estratégias diferentes para redes sociais diferentes, né?
Uma outra métrica também que é importante, que está atual agora, deve ter cerca aí de 1 mês. Hoje, quando você comenta, você consegue ver as impressões do seu comentário também. Você não sabe quem viu aquele comentário, mas aparece ali, sei lá, 55 impressões. Você sabe que foram 50 visualizações do seu comentário, né? Então, assim, uma métrica muito importante também, né? Ela sempre foi muito importante de uma maneira em geral no LinkedIn, mas agora ela está tendo peso 2. É o próprio comentário. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender. As pessoas não entram no meu perfil, né? Meu perfil quase não é visitado. Por quê? Porque ela acha que tem que ter só o perfil e não tem que fazer movimentação no perfil, né? Então, por isso que muitas das vezes eu falo, gente, o perfil tá parado lá, é água dando dengue. Ele não está funcionando. Então, ele pode estar lindo, ele pode estar vitrine, tá? A foto ok, o banner ok, a sua trajetória profissional ok, mas se você não movimenta, se você não engaja, se você não vai no outro perfil, se você não comenta de forma significativa, agregando, não vai funcionar. É uma troca, né? E é importante também trazer essa questão voltada para a métrica, mas principalmente o que faz essa métrica trazer um diferencial para o seu perfil de resultado positivo é justamente a clareza que você precisa ter aqui. LinkedIn, a base é network, colaboração. Se você não colabora com o LinkedIn, o LinkedIn não colabora com você. Simples assim. Então, você quer receber comentários? Comente. Quer receber curtidas? Faça as suas curtidas. Mas de forma estratégica. Se trata disso, né? E as pessoas, às vezes, esquecem disso. Fazem só o perfil e deixam parado. O emprego vai chegar até mim. Entendeu? As pessoas vão chegar até mim. Não, não funciona assim. Tá? Quem não é visto não é lembrado. Funciona dessa forma no LinkedIn. Não, maravilha. Que você falou, as pessoas vão chegar. Eu já recebi algumas propostas via LinkedIn, acho que umas 3 ou 4. Não foram para frente, né? Mas por N motivos, mas surtiu efeito, né? Então, é um canal. Hoje mesmo, um membro nosso lá da comunidade que está fazendo o curso, ele me pediu ajuda, Vitor, como é que eu posso procurar estágio sem ficar olhando o site de currículo. Aí eu falei, primeiro, vai no LinkedIn, né? E segunda coisa, se eu sou você, o que mais oferece estágio para segurança do trabalho são empresas de consultoria, né? Eu escreveria, né, ou iria na porta, ou escreveria um e-mail, pesquisaria as empresas e escreveria um e-mail para essas empresas, né? Aí hoje ele mandou lá, Vitor, estou escrevendo aqui. Aí eu falei, se eu sou você, eu faço o seguinte, estou com dificuldade de arrumar estágio, quero uma visita para conhecer a atividade. Ele já se oferecer, não é perguntar se tem vaga para ele, né? Mas ele se oferecer... E de ir lá fazer esse contato pessoal. De lá fazer um trabalho, um serviço, porque ele quer conhecer, ele se colocar disposto, porque é uma coisa... olha só, eu tô precisando de estágio, você tem estágio aí para mim? É uma coisa. Agora você, sou fulano de tal, tô fazendo curso, tô com uma certa dificuldade de arrumar estágio, mas eu quero muito saber como é que é o dia a dia, eu tô muito interessado. Existe a possibilidade de eu visitar a empresa de vocês, entender como é que é o dia a dia de um técnico de consultoria, papapá? É diferente. Proatividade. Eu não tô pedindo nada. Pelo contrário, eu tô oferecendo alguma coisa, né? E é uma coisa sutil que pode fazer toda e qualquer diferença, né? E é aquilo que você falou, né, Laís? As pessoas acham que vai cair no colo. Não. E não cai no colo. Tem que fazer o movimento certo. Sim, e o movimento certo a gente precisa de estratégia, tá? E essa questão de abordagem dentro do LinkedIn, empresas, candidato, empresas, como é que funciona isso hoje? Como é que o profissional de segurança pode aproveitar isso da melhor maneira possível? Então, tem o que a gente chama de social selling, né? Esse social selling, como tem outras redes sociais, no LinkedIn é a base de tudo para você se relacionar principalmente ali no reservado, né? Onde tem a abordagem do RH, onde você aborda outras pessoas, ou dá bem, como é que fala? Dá boas-vindas para as pessoas que pedem conexão para você e você aceita, né? Tem toda ali uma parte ali que faz parte mesmo de você se posicionar. Ali já é um posicionamento, já é um começo de um posicionamento profissional, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Primeiro, todo mundo precisa ter a clareza de que a área de RH já é muito demandada. Ela vai provavelmente demorar um pouco mais do que qualquer outra pessoa que trabalha em outra área para te responder. Por quê? Justamente porque as pessoas erram na abordagem.
Chegar lá, eu tô precisando de um emprego, eu tô, entendeu? Então, assim, é complicado, não funciona dessa forma, né? Primeiro, você tem que ter um perfil vitrine, tem que estar bem posicionado, deixar bem claro ali quem é você, o que você faz, por que faz, como faz, né? Hoje você pode botar mídia, você pode trabalhar essa parte gráfica para ficar mais atrativo o seu perfil. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque você pode ter, às vezes, ali no reservado uma ótima conversa, mas quando o profissional volta e entra no seu perfil e não consegue entender o que você faz, não está claro aquilo ali, você já perdeu a oportunidade, né? Então, a maneira como você vai estar abordando, e quando eu falo essa questão do social selling, que é o quê? Primeiro você cria relacionamento. Depois você gera confiança. Depois você vende, ou depois... Quando eu falo essa questão do vender, né? Tem essa questão também. Os outros falam, a gente fala só de vendas quando se trata de negócio. Negativo. A gente precisa se vender na carreira também. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, eu não posso chegar hoje no profissional de RH, ou mesmo que não seja de RH, seja alguém da área de, sei lá, de segurança, um engenheiro, né? Um técnico pedindo alguma coisa para o engenheiro, uma vaga, alguma coisa do tipo. Não funciona dessa forma. Então, por exemplo, como eu faço na prática hoje, antes de você falar com alguma coisa no reservado com esse profissional, primeiro, a gente vai pedir a conexão. Pediu conexão? Hoje, a conta gratuita só deixa você pedir conexão, adicionando nota, só para 5 pessoas. Então, assim, usa essas 5 notas hoje que o gratuito te proporciona de uma forma intencional e estratégica. Usa para as pessoas, às vezes, que é mais importante, ou que você realmente vê que é um profissional mais formal, que ele não vai te atender se você não adicionar nota, porque tem essa questão também. E o resto você vai mesmo sem adicionar nota, né? Enfim, essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser dar boas-vindas. A gente recebeu boas-vindas, né? Espero que a gente possa conversar, agregar nesse primeiro momento. Você não vai entrar de sola em assunto de vaga, enviando currículo para uma pessoa que não te pediu o currículo. Seja RH ou seja direto para a sua área de segurança do trabalho ali, o seu pai e tal. É uma coisa que as pessoas erram muito. Fica naquela sufocação. A gente tem que ir com um pouquinho mais de calma, tá? De cautela. Então, assim, chegou bem-vindo, tá? E você começa, a primeira coisa que você tem que pensar é, como eu posso agregar com esse profissional? Então, se esse profissional, ele posta, você vai lá e comenta. Você vai lá e curte. Você também faz o seu conteúdo, porque o posicionamento tem a ver com o conteúdo, para poder chamar a atenção desse profissional também, né? E essa abordagem que você trouxe, que você falou para esse profissional que está procurando estágio, uma oportunidade, é uma coisa que essa movimentação pode ser feita ali no reservado, porque ele não está pedindo nada. Né? Então, ele pode chegar e falar para o profissional como é que funciona essa questão de visita hoje na sua empresa. Eu gostaria de ir. Existe um trabalho voluntário? A gente sabe que muitas das vezes, quando a pessoa está procurando estágio, às vezes está passando por uma situação financeira complicada. Nem sempre ela consegue fazer um trabalho voluntário. Mas se ela puder fazer, é um caminho. E é um caminho, muitas das vezes, que as pessoas não escolhem. Né? Porque os outros falam, quem gosta de trabalhar de graça? Mas, às vezes, é mais estratégico. Encurta o caminho. Mesmo que você não vai ficar durante um período muito longo. Mas, assim, qualquer contato que você puder fazer de uma forma genuína, né, que é uma coisa que o LinkedIn gosta muito de trazer, é a conexão genuína. Se você chega ali naquela sufocação, naquela situação em que a pessoa, você é visto como pedinte, não vai funcionar. Entende? É igual a questão do selo Open to Work. Que você vai ver uma briga hoje no LinkedIn muito voltada para isso. Você vai ver profissionais de RH dizendo, use o selo Open to Work porque esse LinkedIn criou para ser usado. E vai ter uns que vão dizer assim, não use, porque quando você coloca o selo Open to Work no perfil, a outra pessoa não vai nem aceitar a conexão. Como eu já vi profissionais falando, realmente eu não aceito. Porque você já é visto como pedinte. Então, assim, tem essas coisas que muitas das vezes tem que olhar. Por exemplo, para clientes meus, eu sempre falo, faça o que faz sentido para você. Se você perguntar, a minha opinião não use. Por quê? Porque existem outras formas de você poder agregar e chamar atenção sem ser com selo. Porque hoje você nunca sabe, cabeça de RH é igual cabeça de juiz. Não, sabe quem está à frente do processo. Essa questão de troca genuína, eu vou só compartilhar uma situação aqui que eu acho que isso foi em 2020 ou 2021. Eu abri um grupo no WhatsApp que eu ia ajudar profissionais de segurança que queriam arrumar o primeiro emprego, né? Então eu criei um passo a passo ali e tal. E uma das tarefas era onde vocês querem trabalhar? Sei lá, eu quero trabalhar na empresa X, eu quero trabalhar na empresa Y, eu quero trabalhar. Então escrever 3, 4 empresas que elas gostariam de trabalhar, beleza. E o segundo trabalho era entrar no LinkedIn, buscar pessoas que trabalhavam nesta empresa para
Abordar. fazer uma abordagem, perguntar como é que é, pô, tem muita vontade de trabalhar aí dentro, como é que funciona, como é que é o SESMIT, enfim, fazer uma série de perguntas para essa pessoa, de fato, a justamente criar algum tipo de conexão com essa pessoa. Né? Exatamente. E, por um acaso, como eu passei o exercício para as pessoas, eu fiz o exercício também. Então, eu peguei algumas empresas que o pessoal listei, cacei alguém e escrevi para essa pessoa, ó, sou fulano, contei a história do projeto, não sei o que, papapá, enfim, né? A pessoa, na verdade, depois me chamou para participar de um livro. Porque ele tem um projeto, inclusive, esse projeto acho que está indo para a 4ª ou 5ª edição, que é o Lições Aprendidas de SST. Essa pessoa que foi o Fábio Arruda, e ele, um tempo depois, ele, pô, sim. Né? Então, uma conexão que eu fiz despretensiosa, sem nenhum tipo de interesse, me gerou a possibilidade, né, de participar de um livro com mais... acho que mais de 200 profissionais escreveram. Ele até me convidou a escrever, teve outras vezes, mas eu estava com outros projetos não. E esse ano tem um livro de novo, e esse ano eu vou participar de novo. Né? Então tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, aumentar essa conexão, e pessoas de um gabarito profissional grande, né? Porque para participar de um livro, a pessoa tem que ter o mínimo de habilidade, competência. Eu acho que essa questão realmente do contato genuíno, eu acho que ele é fundamental. O que me irrita bastante nos grupos de WhatsApp é a galera que fica pedindo modelo das coisas, às vezes aleatórias, né? Ontem mesmo alguém pediu um modelo. Alguém tem palestra de tabagismo, né? Não precisa. Hoje em dia faz. Do 3 minutos. Eu entrei no aplicativo que eu uso de inteligência artificial, tá aqui. Porque tem isso agora. Beleza, Laís. Então vamos continuar aqui. Você falou do como é que é? Social selling. Social selling. Né? Exato. Tranquilo. O próximo tópico aqui é LinkedIn para busca de empregos e projetos. Voltando para a questão do posicionamento, né? Como é que a pessoa, por exemplo, vai saber o que eu estou em busca, né? Então, existem várias formas de a gente se posicionar. Sem usar o selo. Exato, sem usar o selo. De preferência, né? Sim, mas é uma opinião assim, né? Sim. Minha. Vai ter gente que vai usar e eu falo, gente, é casa alugada. Quer testar? Testa. A gente vê muitas pessoas testando o selo. Testei, não consegui nada. Tirei o selo, consegui. Opa, que bom. Sim. Né? E tem gente que consegue com o selo também, tá tudo bem. Né? Voltando para essa questão do posicionamento, a gente precisa botar ali, aí sim, o seu posicionamento tem que ser intencional. Né? Então, assim, você deixar bem claro ali no seu sobre, que inclusive é uma parte do LinkedIn que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, que ali vai ser a sua essência. Né? Então, assim, vem um banner que é a foto que fica atrás da sua foto de perfil, vem a sua foto de perfil, vem o seu título e depois vem o sobre. Né? Então, sobre ali, você vai trazer um posicionamento mais claro do que você quer. Eu estou em transição, de alguma forma você vai colocar isso ali. Diferente do título, que o pessoal coloca assim, estou em busca de emprego. Tá errado. Você tem que botar qual é o segmento que você está. Entendeu? As pessoas fazem muito isso sem saber, é natural, né? Estou em transição. Tá errado. Você tem outros lugares dentro do LinkedIn para você colocar que está em transição, né? Então, tem que ter essa clareza. E na hora que você vai escrever ali o sobre, você coloca a intenção do momento que você está, você consegue fazer isso, para onde você quer ir. O que você está buscando, né? E tem essa opção aí, se a pessoa quiser, de colocar o selo, né? Então, aí fica a critério dela fazer dessa forma ou não, né? Então, a gente pode usar o posicionamento para isso, né? Então, assim, por exemplo, conteúdos. Não dá para você fazer um conteúdo deixando bem claro que você está buscando emprego. Mas, assim, o que você domina hoje? Qual é a área em específico, às vezes, que você está procurando um emprego ou estágio? Então, foca nisso no conteúdo. Sim. Entende? Então, assim, eu quero trabalhar no segmento, por exemplo, de mineradora, igual eu já trabalhei. Então, o que eu posso estar vendo ali de diferencial nesse segmento? Então, cria um conteúdo. Agora, aquilo. O conteúdo tem que ser sempre baseado no que você domina. No que você nada de braçada, porque aí você não vai ter dificuldade. Porque a pessoa pode comentar, tirar uma dúvida, te chamar no reservado, às vezes te chamar para uma entrevista justamente porque você abordou alguma coisa que é importante e aí você não domina. Então, a gente também tem que ter esse critério. Qual o critério que eu vou usar para conteúdo? É o que eu domino.
para fazer o conteúdo, porque o conteúdo também faz parte do posicionamento. As pessoas acham que o posicionamento hoje no LinkedIn é só o que está escrito no perfil. Não é. Posicionamento é tudo. Tá? É a maneira como você escreve, é o conteúdo, é o perfil, é a sua foto, é tudo. Ok? Show. Beleza. Então a gente falou da questão de busca, né? O LinkedIn também, né? Acho que é importante falar, ele não serve só para procurar emprego. Não. Né? Eu acho que é interessante a gente ressaltar isso. Às vezes, o empreendedor, mas eu sou empreendedor. Aí eu tenho uma empresa, ou eu quero empreender. Não quer dizer que você precisa de um emprego, né? Mas eu acho que a gente precisa estar o tempo todo em movimento, né? Exato. E tem alguma chave para a gente explorar o LinkedIn por esse prisma também? Do empreendedorismo? É. Sim. Né? Dá até para você prospectar no LinkedIn. Né? Então, assim, por isso que eu falo, quando eu crio posicionamentos tanto para carreira quanto para negócio, é isso. Hoje eu atendo muito empreendedores. A diferença é que ele vai escolher ali se ele vai querer fazer negócio, ele vai querer prospectar, se ele consegue encaixar esse processo de prospecção dentro da rotina dele, que é uma coisa que eu converso justamente para trazer essa clareza, né? Porque requer resiliência, requer insistência, requer consistência. Tem todo um processo que às vezes não cabe na rotina naquele momento do empreendedor, né? Mas ele consegue trabalhar conteúdos, ele consegue network, através do network ele consegue trabalhar parcerias e desenvolver negócio dele do mesmo jeito. Então esse negócio de que o LinkedIn não é para mim porque eu sou estagiário. O LinkedIn para mim porque eu sou universitário, não é para mim. Eu sou empreendedor e é para empresário. Gente, acabou. Hoje o LinkedIn é praticamente para todo mundo. Só não vai ser para quem, infelizmente, que não tiver uma internet, que não puder ter um celular. A gente sabe que dentro da realidade do Brasil isso também acontece, é uma realidade que a gente tem. Mas tirando isso, você tem uma internet, tem um celular legal para poder ter o aplicativo, você consegue criar o seu perfil lá e desenvolver o que você precisa desenvolver. Então, assim, a pessoa que quer fazer venda por lá, dá para ele fazer também. Agora, ele precisa aquecer o perfil. Quando eu falo aquecer, é produzir conteúdo. Fazer o movimento. Porque aí as pessoas também vão entrar. A partir do momento que eu faço comentários estratégicos, gera uma curiosidade. Quando gera curiosidade, a pessoa clica. Quando essa pessoa clica no perfil, ela entra no perfil e começa a descobrir o que eu tenho para oferecer, quais outros conteúdos que fez, e aquilo ali cria uma movimentação. Aí o que acontece quando você vê que aquela pessoa entrou no seu perfil, você vai lá e entra no dela. Sim. E aí, se for interessante, vai pedir conexão. Mas tem que estar o seu posicionamento cristalino, tem que estar claro ali, para poder a pessoa entender o que você faz e poder pedir conexão para você. Quando está sem foto, quando está sem banner, quando não está estratégico, a pessoa não vai pedir, não vai gerar essa curiosidade. Sim. Você começou falando da questão do autoconhecimento, eu também comentei que a gente já tem até uma aula de autoconhecimento dentro da mentoria Especialista 360, mas você falou também da questão de posicionamento. Mas fica difícil a pessoa se posicionar se ela ainda não achou o seu caminho. Sim. Então eu acho que é o primeiro de tudo. Eu vejo muita gente reclamando da profissão. Mas é difícil isso, é difícil aquilo. E às vezes é porque ela não se encontrou exatamente dentro da área de segurança. Eu tô falando porque eu já passei por isso, né? Até que um momento eu olhei para mim e falei assim, eu quero... Assim, primeiro eu montei uma empresa de consultoria e eu falei, não, depois que eu botei, eu falei, não é isso que eu quero. E de um tempo para cá, tem uns 3 anos, eu falei, não, eu quero trabalhar com educação. Ponto. Eu sempre trabalhei com educação. E porque antigamente tudo que vinha eu abraçava. Vinha eu abraçava. Porque você não tinha clareza. Vinha eu abraçava. Né? E esse ano, eu posso dizer que eu já abri mão, né, de uns 3 ou 4 projetos porque eles não tinham conexão com educação. Então, e antigamente, se fosse antigamente, eu falava, não, eu dou um jeito aqui, peraí, não, vem cá. Um deles eu ainda comecei a fazer um movimento para tentar achar uma agenda, não sei o que, eu parei e pensei, falei, tá errado isso. Não é o que eu quero. Eu não sei se eu fiquei com aquilo, porque assim, foi um movimento da pessoa que já tinha conhecido o meu trabalho, que ela fez questão de, ser eu, tal, não sei o que. Eu falei, vou deixar essa pessoa na mão. Eu falei, sim.
E assim, tá sendo bem libertador isso de de um tempo Você vê pra como cá. é importante, porque assim, a partir do momento que você trabalhou essa questão do autoconhecimento, te gerou confiança. Sim. Confiança, assertividade, clareza. Não é uma coisa fácil. Eu não vendo isso como uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária. Porque para tudo que você vai fazer, planejamento de carreira, né, essas confusões, a crise, às vezes, de carreira mesmo que a gente tem, inclusive tem algumas crises que dá até numa determinada faixa etária, isso é natural, isso, né, tem até livros que falam a respeito disso também, né, e a gente precisa, sim, investir, é um investimento. Isso aí acaba só quando a gente morrer. A gente tem que sempre estar trabalhando essa questão do autoconhecimento, para tomar as decisões de carreira de forma mais assertiva possível. Então, primeiro eu tenho que ter clareza do momento que eu estou e para onde eu quero ir. Mas para esse movimento acontecer, aí volta essa questão de novo da palavra movimento, eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Para entender, inclusive, o que está gerando essa insatisfação. Né? Porque é o autoconhecimento, você vai trabalhar a questão da motivação, o que te motiva, habilidade, interesse, valores. A partir do momento que eu sei meus valores, eu consigo alinhar se meus valores estão alinhados com o da organização, porque às vezes você não precisa fazer uma transição. A questão muitas das vezes está porque você não tem determinado certo tipo de clareza e aí aquilo fica confuso. Às vezes você escolhe organizações que não estão alinhadas e não se trata de que a organização está errada ou você está errado. Não. Você só está na organização que não está alinhado com seus valores. Mas como você vai saber? Trabalhando o seu autoconhecimento, para você melhor. Então, quando você traz essa questão até para os seus alunos de falar, gente, vai para o LinkedIn, pesquisa, precisa ter essa clareza também. Quais são as organizações que fazem sentido para mim? Ou eu vou simplesmente atirar para tudo que é lado? Vai errar, vai gerar sofrimento, vai gerar fadiga, vai botar energia em pontos, em situações que não é momento, que não é daquela forma. E aí é o autoconhecimento. E o curioso é que, assim, desde que eu realmente optei por fazer isso e adotar essa postura, né, de sentar com a sócia que eu tinha, vender todos os equipamentos que eu tinha comprado, de fechar escritório, não é isso que eu quero. E acabou. E você faz sem dor. Sem dor. E teve gente, mas pô, se eu achar que tem que voltar, eu compro tudo de novo, monto de novo, faço de novo e acabou. Mas não é o que eu quero para mim a médio e longo prazo, né? Trabalho hoje como na construção civil, mas se você parar para analisar o trabalho que hoje eu faço, ele é de educação, né? Porque eu estou educando o empreendedor, eu estou educando os trabalhadores, eu estou educando os engenheiros de obra, diferente de um trabalho de consultoria que eu ficava fazendo papel, né, sem ver nenhum tipo de resultado. Hoje, quando eu atuo numa empresa de construção, por mais barreiras e dificuldades que existam, eu vejo alguma coisa caminhar, mesmo que lentamente, né? Não na velocidade que eu gostaria, né? Mas você vê uma evolução. Sim. Você vê a coisa caminhando que você para e pensa, pô, se eu não tivesse isso aqui, isso tava do mesmo jeito. Tava tão ruim quanto. Então, e a galera, às vezes, realmente, tanto técnico quanto os engenheiros, eles acabam jogando a toalha em algumas coisas. Eu vejo muita gente, que eu falo, desacreditada, sem brilho no olho, e se mantendo na profissão porque tem que pagar a conta, né? Sim. Não vê outro caminho e prefere ficar na segurança, né? Aí entra em alguns perfis de profissional que eu brinco, que eu criei, né? E que eu acho que tinham que até mudar de profissão. Porque assim, se você não acredita na segurança, porque você fala que o empregador, ninguém valoriza a segurança, ninguém não sei o que, ninguém não sei o que lá. Arruma outra coisa para fazer. E é interessante você trazer esse ponto porque, às vezes, quando um cliente chega para mim, chega e fala assim, Laís, eu vim para fazer a transição de carreira. Aí eu converso com ele, faço um diagnóstico, mas eu chego e falo assim, eu quero primeiro que você tenha clareza do seguinte, pode ser que não. Aí a pessoa acha estranho. Como é que ela... Eu tô falando para você que eu quero fazer a transição, como é que você tá falando que talvez não? Por quê? Né? Justamente porque a gente precisa trabalhar a questão do autoconhecimento. Então, vai aplicar as ferramentas para entender melhor e às vezes é só uma falta de conexão com o ambiente que você está.
E tá tudo bem. O que você tem que fazer é se posicionar, por exemplo, no LinkedIn, né? Trabalhar essa questão do autoconhecimento para poder conseguir sair daquele momento ali. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário, né? Eu já atendi pessoas que no final eu não criei um planejamento com ela de transição, e sim de desenvolvimento. Ou então criei um planejamento para ela sair daquela empresa e conseguir ir para uma empresa que está alinhada com o propósito dela. Sim. E é isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. E é complicado, porque eu já me vi nessa situação. Se hoje eu também trabalho com orientação, foi porque também me gerou muita dor a questão de não saber o que eu queria. Porque assim, quando eu saí de segurança do trabalho, eu já sabia que eu não queria aquilo, mas eu também não sabia o que eu queria. E aí como é que você sai daquilo ali? E aí quando eu comecei a entender, né, nessa questão até da pandemia, da importância do autoconhecimento e tudo mais, que eu fui, até com ferramenta gratuita no YouTube, fui pesquisando, entendendo melhor a ferramenta que tinha, teste gratuito, e fui investindo dentro do que eu podia, porque financeiramente também eu não podia muita coisa naquele momento. E foi ali que eu fui me redescobrindo, né? Então, quando uma demanda de transição chega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ressignificar. Porque aquele profissional, às vezes, chega com dor. E a gente precisa entender melhor se realmente vai ser um processo de transição ou não, né? Então, o próprio caminhar do processo vai trazer isso. E abrir um parêntese, Laís, é que, como eu falei, desde que eu decidi isso ano passado, não, é isso que eu quero, né? Não que eu não soubesse exatamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu queria, mas sabe quando você fica com aquele pezinho? Você sabe. Receoso. Você sabe o que você quer, mas você fica com o pé onde você quer e você fica colocando o pé em vários outros quadradinhos, né? E quando eu tirei o pé dos dois outros quadradinhos e coloquei os dois pés no mesmo quadradinho, parece que a coisa, né, conectou. O universo começa a conspirar a seu favor. Sim. Né? E é por isso que hoje a gente está aqui. Que já tinha mais de um ano que eu estava falando que ia tirar um podcast do ar. Hoje eu também conversei com você, a gente está... saiu o aplicativo da Comunidade 360 também hoje. Então, assim, em um ano, 2025, eu já fiz, acho que, mais coisa do que eu já fiz nos últimos 2 anos. Então, eu acho que isso é importante. E a intenção de trazer você aqui é justamente trazer a percepção de outra pessoa que trabalha com a questão de carreira, para a galera que está aqui assistindo. Não, o Vitor é maluco. Ele pensa em umas coisas que não tem correlação e não tem nexo, e não, faz todo e completamente sentido. Eu, particularmente, acredito, tá? Verdadeiramente que grande parte do nosso problema da profissão é culpa e responsabilidade nossa. Sim, a carreira é nossa. Porque a gente não se posiciona, a gente não se estabelece e a gente fica terceirizando essa responsabilidade. Ah, mas o cara não me dá um aumento. Ah, mas ninguém me paga bem. Ah, mas eu tô aqui porque eu sou obrigado. Ah, entendeu? E eu queria, Laís, que você falasse um pouco, né, até... porque assim, eu acho que vale muito a pena, vocês que estão aqui. Eu vou colocar o LinkedIn da Laís aqui na descrição, se ela me permitir, é claro. Pode sim. Tá? Mas eu queria que você que está aqui com a gente hoje, você entrasse em contato com a Laís. Se você hoje está no momento perdido, né, desavisado, que não sabe para onde vai, tá? Às vezes eu falo isso para a galera, às vezes até que entra na comunidade. Tu tem que ir para lá para achar o seu caminho. Né? Mas se tu não sabe qual é o teu caminho, eu acho que você precisa realmente conversar com a Laís, né? E eu queria até que você entrasse um pouco dentro desse do trabalho que você faz, explicasse um pouco pro pessoal como é que funciona, né? Para quem que é o teu trabalho, porque eu acho que faz total sentido, né? Quem tá nesse momento procurar você. Ou eu tô errado? Não, certíssimo. Né? Então, assim, as pessoas, muitas das vezes, elas têm dificuldade, porque, primeiro, né, começar pelo começo. O primeiro contato que a gente tem de questão de carreira e tudo mais é através de escola. Escola não tem educação de carreira. Não ensinam a gente a se vender na escola, nessa questão de currículo, de posicionamento e tal. Então, já é complicado essa parte, né, dentro de carreira. Não ensinam a gente a escolher, como escolher, e aí entra nessa questão do autoconhecimento novamente, porque a gente precisa entender como é que a gente escolhe, entender os nossos critérios de escolha, né? Entender que sim, quando a gente vai escolher, vai passar
por decisão dentro de família, vai passar pela questão financeira, vai passar pela questão de estudo, vai passar pela questão de, como é que fala? De social. E às vezes as pessoas, nossa, tudo isso para escolher? Sim. E a gente não se dá conta disso, porque a gente não conversa a respeito disso. Então, eu trago dentro do processo de orientação profissional e de carreira, justamente isso. Eu escolhi transição de carreira porque me causou muita dor fazer uma transição sozinha, porque eu sequer sabia que a orientação existia. Eu não sabia que existia esse profissional, né? Hoje a gente vê aí no LinkedIn, cada um trabalhando com uma metodologia, né? Mas tem profissionais hoje. E na minha época eu não sabia que isso existia, né? Então, assim, hoje a forma como eu trabalho né? Para que a pessoa que está perdida, né? Ah, não sei se meu problema é a carreira, eu não sei se meu problema é a empresa, eu não sei o que eu estou sentindo, eu estou confuso, eu não sei qual é o meu próximo passo, que é um termo que eu gosto de usar, né? O próximo passo de carreira é a maneira como eu trabalho. Processo, a gente aplica o que no processo, né? Eu trabalho primeiro o autoconhecimento, porque para decidir primeiro eu tenho que saber quem eu sou. E tem gente que às vezes chega confuso, não sabe nem para que lado que vai, como é que vai escolher. Ou pior, chega achando que sabe. Exato. E aí, quando a gente aplica as ferramentas, a ferramenta vai te dar um resultado e a gente vai conversar a respeito disso, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente aplica valores, né? A gente trabalha a questão das habilidades de força, que inclusive eu queria até deixar uma dica aqui pro pessoal também, tá? A gente tem que colocar foco nas habilidades de força e não nas habilidades que a gente tem e que a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar elas, né? Então, sou muito boa em comunicação, eu sempre tenho que estar focando em comunicação, eu sempre tenho que estar usando a comunicação para abrir portas, porque eu sou boa nisso, tá? E, obviamente, não sou boa na questão, por exemplo, de métricas. Você tem que fazer um curso, tem que se qualificar? Sim, mas a sua força sempre tem que ser no que você já é bom, tá? E isso é um dos mitos que as pessoas ficam, não tem que focar só no que eu sou ruim, porque o que é bom já sou bom. Não é bem assim, né? Até porque quando a gente vai fazer uma escolha profissional, né, é muito melhor e mais confortável a gente escolher primeiro, no primeiro momento, né? A gente pode procurar alguma coisa que vai te gerar ali aquele desafio, aquele frio na barriga? Sim. Mas grande parte ali do que você está procurando dentro da sua escolha tem que ser coisas que você domina. Senão você não vai se sustentar no mercado. E as pessoas acham que não é bem assim, né? Então, a gente trabalha o autoconhecimento. Depois que eu sei o que eu quero e quem eu sou, a gente vai para dentro de informações profissionais dentro do mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente vai pesquisar qual vai ser a área. Se não for a área, eu já tenho clareza que não é uma empresa. Quais são as empresas? Qual é o segmento? Quais são os valores dessa empresa? Aí, voltando para a questão do LinkedIn, eu vou procurar os profissionais que estão nessas empresas. Eu vou pedir conexão. Eu vou conversar de forma genuína no primeiro momento. Eu vou me conectar com aquela pessoa de alguma forma. Seguir, acompanhar, entender melhor como é que é, né? E aí sim, em algum momento, você até conversar como é que eu faço para me candidatar numa vaga, mas não no primeiro momento. Você tem que criar uma afinidade para isso, né? Então, dentro dessa parte do pilar de formação profissional e mercado de trabalho, é a hora que eu entro com o LinkedIn com meus clientes. Eu trago alguma clareza nesse ponto para poder ir trabalhar e pesquisar através do LinkedIn. No final, ele vai tomar uma decisão, porque ele já tem clareza necessária para isso, né? Que vai embasar e trazer essa segurança. E a gente finaliza criando um plano de carreira, né? Então, assim, como ele vai ter passado por todo esse passo a passo, ele já vai ter a clareza de: eu vou criar um planejamento para poder fazer essa transição mudando de empresa, eu vou fazer esse planejamento de transição porque eu quero mudar de profissão, porque tem essa diferença também, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer mudar de profissão, mas ainda quer continuar no mesmo segmento, ainda ali na mesma carreira. E tem gente que às vezes quer fazer, tipo, uma transição 360. Ela quer literalmente sair, se desvincular de tudo que ela fez uma vida inteira. E tá tudo bem também. Mas o que eu tô querendo dizer é que o processo de orientação vai trazer essa clareza. E aí ele vai criar um planejamento em cima dessa decisão que vai ser tomada, né? Então, assim, é sobre isso. Pode acontecer, sendo muito sincera com você, da pessoa chegar no final do processo e ainda assim não conseguir tomar uma decisão? Sim. Pode. É normal. Então, assim, eu gosto muito de trazer também a clareza num ponto que a gente não terceiriza como orientadora de carreira decisões. Então, eu facilito a decisão para você, a gente troca, a gente conversa. A decisão é sempre do orientando. Então, as pessoas às vezes chegam, não, mas eu vou lá porque assim, no final ela vai me ajudar a escolher, ela vai escolher para mim. Não. É igual fazer esses testes que às vezes a gente faz, assim, de carreira sem estar embasado, esses testes de internet que muitas das vezes a gente na orientação, inclusive, pede para as pessoas, às vezes, não fazerem, justamente porque traz muito, como é que fala? Às vezes muitos não são embasados, às vezes não são liberados,
pelo Conselho de Psicologia, enfim, tem uma série de coisas que muitas das vezes eu trago no meu conteúdo para as pessoas não terceirizarem as suas escolhas, né? Isso é importante. E é interessante ouvindo você falar, foi passando um filme na minha cabeça aqui, porque eu acho que se eu tivesse procurado uma orientação de carreira, sei lá, 15 anos atrás, 15? Acho que uns 15 anos atrás, eu acho que eu não precisaria ter passado, de repente, por determinadas angústias que eu passei. Então, primeiro que o que me fez enxergar, né, a segurança que eu chamo de 360 justamente foi meio que um divisor de água ali em 2014, né, onde eu realmente me vi pela primeira vez fora do mercado e aí? O que eu faço? Qual o próximo passo? Qual é o próximo passo? Exatamente. E tinha acabado de terminar a pós-graduação em Engenharia de Segurança e grande parte da minha experiência era dentro da construção civil e era meio que naquele boom ali dos problemas que teve, que grande parte das construtoras tinham fechado as portas e eu não sabia o que fazia. Enfim, né? Fora que antes de eu fazer engenharia, eu fiz psicologia, fiz jornalismo, mas tudo também pensado para a área de segurança, certo? Mas a questão da educação, ela sempre foi uma coisa forte em mim, porque o primeiro trabalho que eu tive foi dar aula para crianças menores. Eu tinha, sei lá, 12 anos, ou 10, 12 anos, e dava aula para crianças de 8, de explicador. Então, se eu tivesse feito um esforço, ido lá atrás e procurado alguma coisa que eu fiz, que era alguma coisa que eu gostava e tal, eu tinha resolvido 100% dos meus problemas, né? E eu sempre acabei me envolvendo com blog, escrever. Então, assim, a questão da informação, a questão quando eu falo educação, eu não falo necessariamente de dar aula, né? A questão de educação, para mim, ela vai um pouco além do que dar aula, né? Mas de orientar, de informar, de compartilhar. Quando eu compartilho informação, uma informação certa, eu estou educando aquela pessoa, certo? Sim. Eu costumo até dizer, né, a galera que me acompanha há mais tempo, acho que já deve estar meio de saco cheio de ouvir isso, que o problema da segurança do trabalho é ela ser do trabalho. A hora que a gente acabar com a segurança do trabalho e só virar segurança, eu acho que fica mais fácil, né? Porque aí é na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapês. Inclusive, acho que eu vou fazer uma camisa assim, né? Segurança do trabalho, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Enfim, me perdi, mas tudo bem. Eu acho que faz todo sentido, né? A questão da orientação da carreira, de realmente você facilitar o teu trabalho. E o que eu percebo, Laís, é que muitos profissionais de segurança... Eu vou falar de segurança porque é a área que eu percebo mais, você fala se isso se expande para outras áreas também. Mas as pessoas, eu não sei se têm vergonha ou elas têm, não sei se é medo de admitir que não conseguem fazer alguma coisa sozinhas. Vulnerabilidade. As pessoas não... eu não vou fazer esse curso, não vou ler um livro de autoajuda, né? Não pô... Assim, são alguns... Ou simplesmente falar, não sei. Não sei. Entendeu? E pro homem, acho que às vezes é mais difícil, né? Sim. Então, acredito. E o profissional de segurança, ele, por exemplo, né, fazer um curso, fazer uma especialização, ele acaba terceirizando essa responsabilidade à empresa. Ela que tem que pagar para eu fazer o curso. Tem. Se você conseguir convencer ela, ok. Eu nunca, assim, eu já várias vezes já convenci a empresa a investir em mim. Mas por quê? Porque eu demonstrei que eu ia entregar algum tipo de resultado. Agora, a empresa não vai pagar um curso para você porque tu merece, entre aspas, né? Então, a galera realmente ela precisa entender que esse é um dos pilares da 360, que a gente precisa estar o tempo todo aprendendo. E como você falou, se conhecer. Eu vejo muitas pessoas perguntando: Vitor, qual curso você indica para eu fazer? Eu respondo com outra pergunta.
O que você quer a médio e longo prazo? Porque não tem sentido. Muitas das vezes... A galera, às vezes, acaba... eu já vi muitas vezes o pessoal acabar o curso técnico e emendar na engenharia. Nem foi para campo. Não viveu a segurança. Será que ele realmente quer segurança? Ah, não, eu quero ser engenheiro de segurança. Tu não acabou nem. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que assim, em muitas áreas, né? Eu não posso falar em todas, porque a gente não pode aqui generalizar, mas assim, existe uma diferença. Você tá na área até hoje, você sabe muito bem disso, né? Da pessoa que é técnico, ele é técnico, seja qual área for, né? Então ele vai, enfim, para chão de fábrica, vai entender melhor na prática de fato o que aquilo ali acontece, né? O que acontece ali. E é diferente daquele que não foi. E virou engenheiro, ou virou enfermeiro, enfim. Sabe? É muito diferente. Né? Então a gente tem que viver para depois a gente ver se a gente vai seguir naquele segmento, se realmente vai seguir naquela formação. E outra coisa que você comentou, né, da visão diferente, eu uma vez estava conversando com um colega e ele, em relação a um engenheiro de segurança que tinha sido técnico. Ele falou, é melhor que o engenheiro tenha sido técnico. Eu falo, não necessariamente. Mas por quê? Porque às vezes ele continua pensando como técnico. Aí entra a questão da mentalidade. Mas como assim? Eu falei, pensa diferente. Vitor, mas quer dizer que, tu fez engenharia, ficou mais inteligente, mais esperto que os técnicos? Não, não é isso. Eu não tô falando. Mas a forma de se posicionar, a forma de você enxergar as relações dentro de uma empresa é diferente, não tem jeito. Eu posso ter um técnico que já pense como engenheiro? Pode. Eu posso ter um engenheiro que pense como técnico? Eu não estou aqui falando que um é melhor que o outro. Não, não é isso. Eu estou falando porque eu vivi as duas coisas. Eu fiz o curso técnico, passei 10 anos trabalhando como técnico, fiz a graduação, fiz a pós-graduação e hoje estou há 12 anos trabalhando como engenheiro de segurança. E eu vou ser bem sincero para vocês. O meu nível de conhecimento técnico, eu era técnico em 2011. 12, eu era técnico em 2012. Em 2013 eu era engenheiro de segurança. O meu conhecimento técnico não mudou em absolutamente em nada. Mas, não sei se felizmente ou infelizmente, as pessoas me enxergavam diferente. Isso é uma realidade. Do mercado. Do mercado. Título ainda faz diferença. Né? As pessoas... Então, Vitor, você está falando que eu, como técnico de segurança, tenho que fazer engenharia? Não é isso que eu estou dizendo. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Depende por que eu fiz engenharia. Porque eu queria alcançar determinado valor financeiro por mês, que eu entendi que um técnico teria muito mais dificuldade, muito mais barreira para conseguir. Sim. Né? Vitor, mas você poderia ter empreendido, porque eu conheço muitos técnicos de segurança que abriram empresa, não fizeram engenharia, certo? E ganham muito mais, às vezes, que um engenheiro CLT, por exemplo. Sim. Mas eu também não queria ficar refém ao engenheiro ou ao médico, porque os principais laudos de segurança, quem assinam são o médico Fica muito restrito. E o engenheiro. Sim. Então eu também não queria isso. Então eu optei por fazer engenharia porque eu queria continuar na segurança do trabalho, não necessariamente atuando como engenheiro, mas entendendo que o título como engenheiro de segurança me abriria muito mais portas. Ponto. Né? Então eu acho que essa questão do autoconhecimento, eu acho que é fundamental justamente para a gente acelerar o processo. E fazendo até um adendo aqui que você trouxe a questão do título, né? A gente está caminhando agora para um movimento diferente de mercado, mas ele ainda está... É um processo, né? Que é essa questão de como contratar hoje os profissionais. Tem muita empresa que está começando a entender que tem que priorizar no processo as habilidades comportamentais, né? Porque tem estatísticas que provam para a gente que a quantidade de pessoas que são demitidas por causa de habilidades ou falta de habilidades comportamentais, né? Então, assim, essa questão do título ainda é muito forte no Brasil, né? Isso vai ser levado em consideração, sim, dentro de um processo de seleção. Por mais que eu não seja da área, mas eu tenho que ler
E aí entra essa questão de novo da visão 360, né? Ler, entender de outros segmentos também, né? E é importante hoje a gente também trabalhar esse negócio de soft skill, hard skill, justamente porque o mercado está começando a ver, né, que precisa também começar a contratar por habilidade comportamental, né? Então tem empresas, por exemplo, aí entra de novo essa questão de qual empresa que eu quero entrar, entender melhor como é que aquele processo funciona, tem que fazer o quê? Pedir conexões para pessoas de RH também. Não necessariamente emprego, mas conexões para entender melhor como é que aquele segmento funciona, como aquele funcionário ali trabalha naquela empresa, como aquele processo dentro daquela empresa funciona. E eles compartilham muitas coisas que vai trazer vários insights para quem acompanha. E é importante. Uma outra coisa que tem a ver até com essa conexão que você traz da visão 360 é a gente entender que a gente também não pode ficar só olhando o nosso nicho. A gente tem que rodar. Então, saber um pouquinho, sim, de marketing, saber um pouquinho, sim, de segurança do trabalho, saber um pouquinho de RH, saber um pouquinho de cada coisa e ter amigos, network, de uma maneira em geral, em outras áreas também. Porque senão não faz sentido, a gente precisa ter isso, né? É uma coisa importante. Então, assim, hoje o mercado está caminhando para isso. Então, ainda assim é muito forte no Brasil essa questão de contratar a pessoa que tem faculdade, aquela coisa toda, assim como também tem aquela questão de aonde aquela pessoa fez a faculdade, porque ainda tem isso. Aí entra o que? A questão social de novo, que eu te falei do processo de escolha. Sim. Como não falar disso dentro de um processo de carreira? Né? Que muitas das vezes dentro de um processo ali de recrutamento, às vezes acaba sendo priorizado aquele que fez uma faculdade renomada e você não. Então, assim, isso de uma certa maneira vem virando o jogo, né? É um processo lento, talvez nem todo mundo tenha visto isso ainda, tenha tido oportunidade de ver isso acontecendo no mercado, mas o LinkedIn, por exemplo, vai te trazer essa visão também de como isso vem acontecendo, mesmo que seja aos poucos. Muita gente compartilhando processos em que é priorizado habilidades comportamentais e não somente as técnicas. Sim. E duas coisas que você comentou em relação às habilidades comportamentais é uma coisa que eu bato bastante, porque não adianta eu ser muito bom na NR35 se eu não tiver a capacidade de convencer o empregador a investir na NR35. Então, se eu não desenvolver determinadas habilidades, né, e no artigo que eu postei ontem no LinkedIn, a gente fala em cada situação a forma com que a gente lida com as coisas, né? Não adianta eu viver segurança do trabalho se eu não acredito na segurança. Sim. Como é que eu vou fazer um DDS? Não, que é segurança, sei que é mais por trás. Ah, pô, vai eu de novo. Ó vida, ó céus, ó azar. Né? Então, eu tenho que acreditar. Né? Então, tá, acredita. É fácil? Não, aqui, afinal, se fosse fácil, né, qualquer um faria. Então, é a primeira coisa que eu bato na tecla quando a gente tem algum tipo de bate-papo mais acalorado em relação a isso, é desenvolver a inteligência emocional, desenvolver a questão da oratória, a resiliência, a antifragilidade, uma série de conceitos que a gente não é apresentado em nenhum momento da nossa formação. Eu passei pelo curso técnico, eu passei pela pós-graduação e eu vejo muita gente falar, e foi isso que eu me posicionei, como você falou, questão de posicionamento, né? Em 2019, 2018, eu fazia cursos voltados para a área de higiene ocupacional. E eu parei e falei, não é isso que eu quero falar. Tem tanta gente boa já falando disso, mas o que ninguém está falando dentro da área de saúde e segurança do trabalho? Não deixa de ser uma estratégia. O que tá faltando no mercado? Né? E assim, por eu sempre estar no mercado, o que eu digo sempre estar no mercado, contratando gente, avaliando, tendo equipe, eu tinha as minhas dores que eu via que o mercado ainda está muito cru para algumas coisas. Certo? Não absorve. Então eu falei, não vou falar mais sobre... E foi que eu comecei a estudar sobre outras coisas, sobre filosofia, filosofia estoica, psicologia positiva, marketing, PNL, neurociência. Gosto. Coisas que efetivamente começam a enxergar o meu posicionamento, a minha relação dentro da segurança de uma forma um pouco mais leve
e aquilo que eu chamo de viver a segurança do trabalho dentro dos meus termos. O que é viver a segurança do trabalho dentro dos meus termos? Estou ganhando um salário ou tenho uma remuneração que eu acredito que é justa com o que eu faço hoje. Nunca vai ser justa, mas a gente... Nunca é justo com o investimento que a gente teve com a carreira, né? Então assim, tá bom pra mim. Não tenho o que reclamar, certo? Então assim, é viver. Não tô satisfeito. Vira as costas, vou embora e vou fazer outra coisa. Entendeu? E é importante você falar isso porque assim, é muito do que assim, entender que a carreira, ela vai continuar. Então assim, como é que tá o meu momento agora? Eu não preciso tempo, tem que ter essa visão de longo prazo, sim. Mas às vezes a pessoa fica, mas eu tenho que ficar fazendo. A gente tinha muito essa visão antigamente, né? Eu tenho que ficar fazendo essa vida inteira. Tem que ter aquela carreira imensa de 30, 20, 40. Gente, isso acabou. Se faz sentido para você continuar dessa forma, tudo bem. Não tem esse negócio de certo ou errado. Sim. Mas é sempre pensar assim, o que eu posso fazer hoje? Qual é a escolha que eu posso profissional fazer hoje, agora? É sempre pensar dessa forma. Porque pode acontecer daqui a 2, 3 anos, a sua visão mudar e tá tudo bem. A diferença é que você vai readequar aquele caminho para poder seguir. Sim. E eu posso dizer isso claramente que no último ano aconteceu isso comigo. Porque eu trabalhava em Curitiba e a minha esposa voltou pro Rio de Janeiro e a gente tava ruim essa adaptação, né, ela aqui no Rio, e eu falei, Imagina. Quero voltar pro Rio. E eu, beleza, como não tinha emprego, até maluco, não tem nada lá, eu falei, eu vou dar meu jeito, né? Liguei eu tinha uma empresa de consultoria aqui, né, e voltei pro Rio em abril de 2023. Abril de 2023. Falei, vou fazer isso e vivi de abril de 2023 a junho de 2024 aqui no Rio, só que também não tava legal para mim, não tava caminhando do jeito que eu queria os projetos, as coisas não estavam funcionando, algumas coisas que eu imaginei não estavam caminhando do jeito que eu gostaria, me chamaram, me fizeram uma proposta para voltar a trabalhar em São Paulo. Falei, São Paulo é mais perto, dá para ir e voltar, é uma coisa que eu gosto. Ok, vou. Fui. 3 meses depois, eu passo por um sequestro. Não tá funcionando tão bem porque as obras em São Paulo, mas são muito longe. E na semana seguinte que eu passo pelo sequestro, alguém me liga e fala, tem uma oportunidade de emprego para você. Falei, opa. Inclusive, foi o que eu falei pro meu chefe, né, que era meu amigo também. O cara me chamou pra voltar pra empresa que era a empresa que eu já tinha trabalhado. 3 meses depois eu peço pra sair. Né? Eu brinquei com ele, me doeu mais do que a primeira vez que eu saí. Mas, assim, que eu falei pra ele, se eu tô tendo essa oportunidade logo depois do que aconteceu, se eu não for, eu acredito que Papai do Céu vai ficar bravo comigo. Então... E aceitei e mudei de novo, né? E 3 meses depois, me chamaram para participar de outro processo. Só que dessa vez eu falei... não quero. Vou ficar quietinha aqui. Vou ficar onde eu tô. Até brinquei com a minha mãe. Será que a cada 3 meses eu vou trocar de trabalho? Mas por quê? Porque era para ganhar até mais, mas onde eu trabalho hoje, eu tenho a facilidade de ir para academia, eu tô no contrafluxo, então não tenho trânsito, é um desafio interessante porque eu tô fazendo as coisas da forma como eu gostaria, né? Eu continuo tocando meus projetos paralelos, e o outro projeto não, eu ia ter que pegar a Avenida Brasil, eu ia ganhar, sei lá, mais 1 hora, 2 horas de trânsito por dia. Gente que mora no Rio tem que avaliar a logística numa circunstância dessa. Então, assim, não há dinheiro a mais no mundo que pague essa qualidade eu ter que encarar a Avenida Brasil. E eu falei, te agradeço o convite, né? Ainda pedi um final de semana pra pensar, conversei com a esposa. Aí falou, não tem interesse em ficar lá, não, entendo seu momento, não sei o que. Falou, mas não deixa a porta fechada que eu não sei o dia da manhã. Sim, claro. Ela não entendeu, papapá, e foi isso. Então, assim, nesse período de, sei lá, 1 ano e pouco, eu mudei 3 vezes. Não só de carreira, como de estado. Mas eu acho que, assim, é importante você trazer esse relato também, mas principalmente
trazer o que permite que você faça isso, network. Sim. As pessoas precisam saber os lugares que elas precisam estar, com quem conversar, obviamente com seus pares, mas também profissionais que estão Sim. em outro patamar, em outro momento, Sim. principalmente em lugares, de lugares que eu falo no sentido de estar no momento de carreira onde você quer chegar. Entende? Porque não dá o tempo todo para você estar assim. Tem que, de vez em quando, ter pessoas que estão dessa forma aqui. E possa alinhar e ter passado por aquele caminho ali. E existem várias formas de mentoria. Aquela mentoria que você paga, mas aquela mentoria também da parceria, de uma troca, às vezes, de serviço, de conversa, uma mentoria genuína. Não, e por várias vezes eu me coloco em situações que eu ligo para alguns amigos, pô, o que você acha? Como é que você acha que dá certo, não dá certo? Funciona, não funciona? Né? Você precisa, como você falou, ter esses pares. Sim. Né? Inclusive, nessa condição que foi o convite, eu falei, ó, eu não tenho interesse, mas Eu indico alguém. eu tenho alguém que vai ser melhor do que eu. Aí você não deixa a pessoa na mão. E se você levar, é melhor do que se eu fosse. Porque aí também, se ele for, eu sei que eu tenho alguém lá dentro. Sim. E eu costumo brincar também, Laís, que eu sou muito ruim de entrevista. Mas eu sou muito bom de QI. Tanto que das, 9 vínculos que eu tive, só o primeiro foi por entrevista. Porque o restante foi convite. Ah, vem trabalhar. Pô. Ah, dá pra você vir trabalhar. Pô, é isso. E tem muito assim essa questão dessas falas, né? Que a gente tem muito de... mas eu não tenho QI. Só quem tem QI que consegue. Então, construa. Exatamente. Network. Por que não é você que tem o QI? Network. Então, é aquilo que a gente falou no início, né? É terceirizar. Por que as pessoas... Por exemplo, quando eu falei que trabalhei em Curitiba, será que não tinha engenheiro em Curitiba pra eles contratar? Eles foram arrancar um cara do Rio de Janeiro... Custa mais caro. Pra trabalhar lá? Pagar avião, pagar casa, né? Aluguel... Será que não tinha ninguém em Curitiba? Por quê? Porque era uma relação de confiança, porque as pessoas conheciam meu trabalho, já sabiam que tá lá dentro. Porque ter alguém que você não confia custa caro. E é legal você falar a palavra confiança, porque você percebeu que eu falei isso na questão do social selling, Sim. do relacionamento. Sim. A gente falou de relacionamento, a gente está falando de network, a gente está falando de confiança para poder ter a base desse relacionamento e seguir. Sim. As pessoas precisam entender isso. Aí tem uma palavra-chave que norteia e também faz conexões, que é mentalidade. Se você não preparar, é exercício, igual ao autoconhecimento. E trabalhando a mentalidade. Você precisa estar em lugares com pessoas que estão melhores do que você para você começar a... Não é imitar, é se inspirar. Rapor. Exato. Entendeu? E aí você vai trabalhando aquilo ali, entendendo melhor, bebendo literalmente da água... E vai entendendo e vai se inserindo naquilo ali. E aí as coisas começam... Você começa a olhar as outras pessoas de uma outra forma, mas também começa a ser olhado também. Sim. Né? E aí entra a questão, por exemplo, do posicionamento também, né? Você ir para como já aconteceu, de eu ir também para lugares de network, até levar, tipo, amigas minhas e a pessoa ficar... Não conversa com ninguém. Isso não tem lógica. É você falar para que você tá ali, o que você faz. É se você se vender também, de uma forma... Trocar, normal ali. Né? Isso faz parte. Laís, estamos indo aí para o finalzinho. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né? O que você achou desse bate-papo, que dica que você tem em prática para o pessoal a partir de hoje, né? Eu quero que a pessoa, depois de assistir esse episódio aqui com você, abra o LinkedIn imediatamente e já começa a mexer em alguma coisa, a modificar, né? Primeiro eu volto ao convite para você. Se você hoje, né, está perdido, cansado, Exato. não sabe para onde vai, né? Se por um acaso você é Alice do País das Maravilhas, que acabou de encontrar o gato, certo? Vocês conhecem a história da Alice e do gato? Sim ou não? Clássica, né? Então, para quem não conhece, eu nunca conto a história do jeito certo, né? Você quer contar ou eu conto? Que qualquer caminho serve? Exatamente. Então, a Alice encontra o gato e a Alice pergunta pro gato: gato, vou pra direita ou vou pra esquerda? Aí o gato pergunta: pra onde você tá indo? Ela, não sei. Ele falou: não, se tu não sabe pra onde tá indo,
Qualquer caminho serve. Tanto serve para ir para a direita, quanto você serve ir para a esquerda, porque vai dar no mesmo. Então, se efetivamente, né, você não sabe para onde você está indo, ficar na segurança do trabalho, sair na segurança do trabalho, ficar nessa empresa, sair dessa empresa, não faz a mínima diferença. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se achar, né? Então, por isso que a gente tem a Laís aqui para ajudar você se achar, né? E temos também a comunidade SST 360, certo? Para alavancar. Lançamos o nosso aplicativo, né? Hoje, em primeira mão. Nem tão mão quando você vir, porque esse episódio é gravado. Então, já vai estar quase velho. Mas enfim, tá? A gente já tem lá vários conteúdos gratuitos à sua disposição, né? E esse episódio aqui para você. Eu queria agradecer você mais uma vez. Eu queria que você deixasse seu recado final. Eu que agradeço, né? Por essa oportunidade. O que eu queria deixar aqui bem claro, né? E eu sempre falo isso nos meus conteúdos também, né? Se permita, tá? Não deixe o medo travar. O medo trava e acaba, muitas das vezes, com as oportunidades que você poderia ter, né? Então, esse é o primeiro passo. Seja para poder fazer um planejamento de carreira, seja para ver se vai ser uma transição ou não. Enfim. Não sei usar o LinkedIn. Baixa o aplicativo, se permite, cadastra no primeiro momento o que você tem, coloca a melhor foto que você tem, né? O banner melhor que converse ali com seus objetivos, do seu segmento, da sua área. Preencha no primeiro momento com os dados que você tem. Permita estar ali, entender, ter, obviamente, essa clareza é fundamental para poder fazer conexões estratégicas, né? Mas permita isso. Eu falo isso porque, assim, muita gente não sabe nem o que é LinkedIn, ainda existe isso, né? Não sei para que é e tal, existe essa rede profissional. Então, assim, hoje vocês sabem, quem não sabe passou a saber, né? Que tem. Então, baixa o aplicativo, esteja lá para entender melhor como é que aquilo ali funciona, como é que vocês vão se posicionar, né? A questão também do planejamento de carreira é fundamental. A gente ter a clareza dessa questão de meta de longo, curto prazo, médio prazo é importante. E a gente vê muitas das vezes de um conceito, de uma cultura que a gente não sabe trabalhar autoconhecimento, a gente não trabalha planejamento. E é muito importante você planejar. Inclusive, dentro desse planejamento, também colocar essa questão do networking, que vai acelerar, porque o networking ele acelera a transição, ele acelera o desenvolvimento, ele tem essa importância. É um plus, né? E é sobre isso que eu quero falar. Se permitam, não permita que o medo trave em vocês, tá? Trabalhe a potência profissional de vocês no LinkedIn. Maravilha, Laís. E pegando o gancho que ela falou, se permita e não tenho medo, a gente sempre vai fazer alguma coisa pela primeira vez, né? Então, considere que vai ser só a primeira vez que você vai estar fazendo alguma coisa. Mas eu não consigo, aí eu não posso, não dá. Eu demorei 10 anos para criar coragem para fazer engenharia, porque eu sempre falei que eu continuo não sendo bom em matemática e física. Então eu sempre falava para mim mesmo que fazer engenharia não. Vou fazer engenharia não. Até que um dia eu falei, vou fazer engenharia. Reprovei, né? Mas fiz. E como é que eu fiz? Ganhei uma bolsa de 100%, que se eu fosse reprovado, eu perdi a bolsa. Como é que eu ganhei a bolsa? Dando aula no curso técnico que tinha na instituição, certo? Então eu nunca tinha dado aula, comecei a dar. Fui fazer engenharia, né? Então, como você falou, você precisa se permitir. Ano passado curiosamente, eu fiz uma coisa diferente do que eu já tinha feito até hoje, né? Teve a feira de saúde e segurança, a gente foi. Eu sempre achei que era interessante levar alguém para gravar profissionalmente e tal, não sei o que. Eu falei, beleza. Pô, mas quanto custa? Custa tanto. Caro, né? Virou uma profissão, inclusive, né? Aí eu, esse mundo digital. Aí eu falei, beleza. Tá, vamos fechar? Vamos. Eu falei, e se eu arrumar alguém que pague para eu gravar lá? É uma possibilidade. Moral da história, eu vendi 8 vídeos dentro da feira, né? A menina arrumou até fechou lá, arrumou um negócio de microfone com o negócio do blog.
E eu brinquei e falei, tá vendo? Não precisaria nem largar da faculdade de jornalismo. Se eu soubesse que ia servir pra alguma coisa. E, né, um dos parceiros que eu conheci numa dessas feiras que eu fiz vídeo lá, falou, pô, Vitor, era interessante você ir lá na fábrica pra gente gravar uns vídeos lá. Eu falei, tá bom. Tá. Pô, me dá, quanto é que você cobra? Eu falei, dando orçamento pra gravar vídeo. Nem passava isso pela tua cabeça, mas eu vou pensar nisso, né? Eu falei, beleza, dei o orçamento. Aí ele falou, quando é que você pode vir aqui? Minha cunhada mora em Campinas. Eu fui carnaval pra Campinas, a fábrica deles é em Sorocaba. Falei, estou no carnaval aí, vocês vão trabalhar no carnaval? Falei, vamos. Então me dá o preço. Dei o preço e fui eu. Terça-feira de carnaval, pra gravar vídeo. Ser garoto propaganda. É importante isso aí que você falou da questão, tipo assim, larguei jornalismo, né? Nem sabia que ia servir pra alguma coisa. Habilidades transferíveis. A gente nunca joga fora porque a gente largou aquilo ali. Né? Igual o segmento. Tá hoje no segmento de construção civil. Provavelmente essa questão de você ter feito uma faculdade, independente se você terminou ou não, que eu não sei no seu caso, mas assim, trabalhou a habilidade de comunicação. E as pessoas esquecem disso. Mas eu não vou botar. Eu comecei como cabeleireira e hoje eu sou engenheira. Não tem por que eu colocar que eu sou cabeleireira no LinkedIn. Tem sim. Quais são as habilidades que você usa até hoje que você aprendeu na época que você era cabeleireira? Aí eu aprendi isso, a lidar com o público, relações interpessoais, né? Chamar, vender, comunicação, venda também. Olha quantas habilidades tem aí. Você não vai colocar lá? Tem muita gente que faz isso e eu... Geralmente, quando eu faço perfil, eu falo muito isso, mas às vezes a pessoa tá, sei lá, 20 anos de carreira, me traz, às vezes, 2 cargos só. Não tem alguma coisa esquisita nisso aqui. Como é que eu vou conseguir colocar o máximo de competências que eu sei que você tem, porque a sua jornada mostra isso, mas você não traz pra mim o que você fez durante esse tempo todo? E como é que eu vou conseguir agregar? Não vou conseguir fazer. E você falou de competências transferíveis, né? Se o Steve Jobs não tivesse feito aula de caligrafia, não, acho que foi de caligrafia que ele fez. Foi caligrafia, né? A gente não teria as fontes que a gente tem nem no Word. Que foi ele que incluiu, acho que se não me engano era no Lisa, enfim. Mas ele fez aula de caligrafia, né? Então, e abriu a cabeça do desenho, do tipo de letra, da fonte. Talvez se ele não tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse a quantidade de fontes que a gente tem hoje nem no Word, porque, segundo informações, parece... Mas é melhor falar não, senão deixa eu falar. É isso. Laís, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Pela sua disponibilidade. Tá uma chuva horrível lá fora, né? Mas a gente vai dar um jeito de ir embora. Tem barquinho aí, não? Como a gente é cria do Rio de Janeiro, a gente vai sobreviver. Tá bom. Bem, e eu não posso terminar esse episódio de hoje sem agradecer os nossos bons e velhos parceiros, né? O Centro de Capacitação Profissional Prevenire, né? A Associação de Engenharia de Saúde e Segurança... Saúde não, só Engenharia de Segurança. A ESH-RJ, o pessoal da RS Data, o pessoal da OnSafety, o pessoal da Consulta CA, o pessoal da Biságio Engenharia, foi meu primeiro emprego, o pessoal da Ciclope, a Uniscientific, a ID Safety, que foi a fábrica que eu fui lá fazer os vídeos, em breve, o pessoal da Kadesh, e vamos voltar, o pessoal da Instruterm, o pessoal da Faster, eu tô quase decorando, hein? E o blog Victor Costa. Então, galera, muito obrigado, Laís. Muito obrigado e até a próxima. Fui!